Muito bom dia, boa tarde and buenas noches. Meu nome é Maria Andrade, sou advogada, professora e mentora para a primeira fase do OAB. Já queria começar aqui dando os parabéns para vocês por darem esse primeiro passo rumo à aprovação, rumo aos sonhos de vocês, rumo a conquistar aquilo que 5 anos de faculdade acaba não dando para vocês, né? Que é a nossa aprovação, a nossa carteira da OAB, esse orgulho que a gente sente quando recebe algo maravilhoso que eu quero muito que vocês sintam também. Então, vou começar parabenizando vocês por terem saído dessa inércia, estarem aqui dando o primeiro passo, que é a ideia crucial do nosso curso aqui, é dar um passo por dia rumo à aprovação, que os alunos sejam alinhados, organizados e dedicados a essa receita para o sucesso, tá? Eu peço que vocês deem um passo por dia, mas eu também peço que vocês sejam organizados. Então, se vocês sabem que não conseguem dar um passo por dia, que não conseguem todos os dias estudar um pouquinho, se organizem, deem 2 passos hoje, amanhã dá 3 passos, tira folga um dia, o outro dia, se organizem. Amanhã, quando vocês pegarem a carteira da OAB de vocês vão começar a advogar tendo que conciliar com as outras atividades que vocês já têm. Então, a gente costuma dizer aqui que a rotina do aprovado, ela se mistura com a rotina do advogado. Tá? Enquanto o advogado vai acordar e vai abrir o seu EPROC para ver se tem prazo, ver o que ele tem que fazer, vocês vão abrir a página da Hotmart, a página do aluno, que nós trabalhamos com prazos aqui também, tá? Que não é pouca coisa não. Hoje, então, nesse nosso primeiro passo, a gente vai fazer uma introdução aos direitos e deveres dos advogados. Direitos também pode se tratar de prerrogativas, tá? A gente já vai conversar, também tem essa nomenclatura, prerrogativas, tá bem? E aqui o nosso curso, só para lembrar, né, eu gosto dessa lembrada no começo, é um curso totalmente direcionado, estratégico e prático para a primeira fase do OAB. Vocês saem daqui já prontinhos para aprovação, fazendo um passinho por dia, migalhinha por migalhinha, vocês veem que o sucesso vem, tá? Vem mesmo, ele tem um valor total de R$ 149,90. Vocês podem parcelar em até 12 vezes sem juros esse valor. Fica aí R$12, eu acho, por mês. Mais barato que o crédito do celular, né? É só uma questão de querer se organizar. O curso é válido por 8 meses. Vocês têm 8 meses de acesso, ainda por cima, que engloba aí umas 2 provas. Mas você vai passar de primeira, continua participando ali desse ecossistema. Se envolvam no processo, tá? Eu digo que é o ecossistema da Prof, porque nós temos desafios, nós temos coisa ali no TikTok, tem no Instagram, em todas as redes. Então participem, sigam esse ecossistema, tá? Porque se vocês se envolverem no processo, se vocês se cercarem de pessoas aprovadas, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais leve e, querendo ou não, as amizades de vocês irão mudar, tá? As amizades, assim que vocês pegarem a carteira, vão começar a mudar, porque vocês vão seguir rumos diferentes de muitas pessoas que estão ao redor de vocês. E isso é normal. Isso vai começar agora. Então, estejam preparados, tá? Não é que vocês vão deixar de ser amigos de certas pessoas, mas realmente o convívio vai diminuir, mas vão aparecer outras, o que é muito legal também. Então se envolvam aqui no processo para não desanimar, para não cair no desânimo também. A gente tem ranking aqui, tem tudo. Eu costumo dizer que a repetição traz a perfeição. Então quanto mais vocês fizerem determinada coisa, melhor vocês vão ser naquilo. Por isso que aqui eu trago para cada tema, para cada passo que a gente dá aqui, um PDF intitulado Artigos Quentes e outro Atividades. Nos artigos quentes vocês têm todos os artigos de lei que respondem às questões daquele tema dos últimos 10 anos de exame de ordem, tá? Depois vocês têm outro arquivo com todas essas questões dos últimos 10 anos, com comentários da FGV, né, do exame de ordem. Eu gosto que vocês façam essa atividade com consulta ao PDF, para um estudo ativo. No mundo mais ideal ainda, vocês fazem com consulta ao Vademecum, porque antes vocês já localizaram todos os artigos que estão ali no PDF dos artigos quentes no Vademecum de vocês. Depois vocês respondem as questões com consulta ao Vademecum. Esse estudo ativo é incrível como vocês vão gravar tudo na mente de vocês. E como é que a gente vai avaliar esse conhecimento e ver se está funcionando? A cada 5 passos que vocês dão dentro de determinada disciplina, vocês fazem um simulado temático somente daquela disciplina. Esse é para fazer sem consulta. Esse também tem comentários no final e eu mando um alinhamento para vocês desse simulado, certo? Quem não faz no tempo que a prof estipula ali para vocês fazerem esse simulado, faz sozinho e consegue fazer o seu alinhamento, consegue ver no que errou mais, no que errou menos, o que precisa estudar mais, o que precisa alinhar.
A cada 20 passos, nós fazemos um simulado geral com todas as disciplinas para fazer esse mesmo alinhamento. Então, nós estamos constantemente nos testando e avaliando como tem sido a absorção do conteúdo que a gente tem estudado, tá? Aqui as atividades, os conteúdos, tudo é feito de forma constante, tá? A gente atualiza tudo de forma constante e primeiro nós enviamos no grupo do WhatsApp. Então é muito importante que você siga o grupo do WhatsApp da sua turma para não ficar de fora. Os desafios também são enviados primeiro no grupo do WhatsApp. Então também participem por causa dos desafios, tá? Se você não é aluno e quer participar somente do desafio, manda uma mensagem para a prof, tá? Que a gente vê como é que a gente pode fazer isso. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo, lembrando que prerrogativa é diferente de privilégio. Prerrogativa, esses direitos que o advogado tem de não ser preso aleatoriamente, do escritório ser algo inviolável, se manter em sala de estado maior, né? Essas prerrogativas que o advogado tem não são privilégios porque ele é advogado. Claro que não, gente. A gente tem que lembrar que assim, ó, o advogado é uma profissão importantíssima. Vocês são pessoas muito importantes a partir desse momento. Tá? Porque o advogado é o único elo, é a única coisa que separa aquele cidadão comum, leigo, do aparato coercitivo do Estado. Desse Estado maior, esse Estado intimidador. Porque aquele cidadão comum, quando ele chega na Justiça Federal, aquilo é tudo de mármore de cima a baixo, para ele ir lá por causa do processinho que ele tem com a Caixa por causa de 20 mil reais, ele se sente acanhado. E quem que vai ajudar ele nesse caso? O advogado. É o advogado que vai aproximar, é o advogado que vai lutar por isso. Então ele é muito importante, alguma coisa tem que proteger ele. Imagina, no escritório dele tem tudo dos clientes dele, coisas importantíssimas, documentos que, meu Deus, vai saber a importância desses clientes. Se alguém pode ir lá e violar a troco de qualquer coisa, ter acesso a esses documentos, essas coisas que os clientes entregam para o advogado. Seria perigoso, o advogado tem que ser protegido para que o cliente tenha confiança nele também. Tá? E para ele poder atuar de uma forma melhor, mais tranquila, né? Porque nós vamos ver aqui nas novas alterações de 2022, por exemplo, nos filmes, as pessoas gritam protesto, né? Na vida real não é assim aqui, pelo menos. Vocês pedem a palavra pela ordem, né? Vocês pedem ali a palavra pela ordem e antes não se podia pedir tanto pela ordem. Hoje já pode um pouco mais. Por exemplo, no habeas corpus antes não dava para vocês fazerem essa sustentação oral, esclarecer algo ali com o juízo. E hoje pode. Então a OAB lutou por isso. Essa é mais uma prerrogativa que o advogado tem, que antes ele não tinha e dificultava muito o nosso trabalho. Então essas prerrogativas, elas são para auxiliar o trabalho do advogado, tá? Então, pontos-chave aqui dessa disciplina de ética, né, do conteúdo geral de ética, muito é isso. É muito importante, não só para a prova estudar ética, como para a vida profissional também. Porque tudo que a gente vai ver aqui hoje não parece nada demais. Amanhã, quando começar a trabalhar, vai precisar saber isso tudo aqui. Tá? Para não ser enganado, para não ser passado para trás. Porque imagina que você trabalha 5 anos num processo. E aí o cliente vai lá e renuncia o seu mandato. Pega outro procurador que trabalha mais 5 anos. Ganharam a causa, ganharam aí 5 milhões de reais. Então você que trabalhou 5 anos não vai receber nada? Vai, porque nosso código de ética, nosso estatuto, né, nosso código de disciplina vai dizer que sim. Então você precisa saber dessas coisas para se defender também, para se resguardar, certo? Aqui, para ser mais fácil de lidar com essa disciplina, é muito melhor se você se colocar no local das situações. Se você pensar que essa situação é com você, que aquele caso é com você. Tá? Então, se coloque que vai fazer muito mais sentido. Várias questões são respondidas dessa forma, tá? Então, tudo de ética tem que focar muito. Tem que focar muito também por quê? Não só porque é importante para a vida profissional, não só porque é importante para a prova. É uma questão de importância de ego, de autoestima. E por que eu digo isso? Porque a ética é a primeira disciplina que cai na prova. Então você tem que começar a prova bem, tem que começar assim, ó, sem queimar a largada, com a autoestima lá em cima, sabe? Para você ficar inflado, ficar confiante para resolver o resto da prova. Por isso que é muito importante também você dar essa importância para a ética, tá? A gente vai começar aqui com o Estatuto da Advocacia. Qual que é o objetivo desse Estatuto da Advocacia? Regulamentar o exercício da profissão de advogado em território brasileiro. Tão simples quanto isso. Não precisa complicar.
nem buscar nada demais, tá? É esse conjunto de normas e deveres que regem as condutas de um advogado e tem a finalidade de organizar a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque é aqui também que a gente vai ver como que funcionam as eleições para seccionais, como que se chega a presidente da OAB, onde que eu faço a minha inscrição, como que eu faço para atuar em outro estado. Tudo isso é o estatuto que vai responder, tá? Eu trouxe aqui os verbos das principais funções para vocês, ó. Assegurar que todo cidadão tenha direito à justiça, preservar a integridade e a ética do trabalho exercido, permitir que os advogados se manifestem em assuntos relacionados aos interesses da nação, proteger a autonomia e a independência da OAB e proteger a autonomia do advogado e orientar a conduta tanto dos profissionais quanto dos clientes. Sim, porque os clientes também têm que ter determinadas condutas quando vão tratar com o advogado. Por exemplo, o cliente quer renunciar ao seu mandato. Ele não quer mais que você seja o advogado dele. Como que ele vai fazer isso? Porque ele tem que lhe informar de alguma forma oficial, para que você saia desse processo, certo? Então, tudo existe uma forma de como fazer. Em 2022, nós tivemos aí a Lei 14.365, tá? Que ela promoveu muitas mudanças aí no nosso estatuto. Dentre elas, isso de pedir a palavra pela ordem, em momentos que antes não podiam, tá? O advogado se locomover, prisão, sala de estado maior, tudo isso tiveram várias alterações, por isso essa é uma aula mais extensa, essa é uma aula que nós vamos ler os dispositivos de lei, muitos dispositivos de lei nós vamos ler aqui, tá? Então é muito importante essa aula para vocês, esse primeiro contato. Nas outras aulas que nós vamos ter de revisões e as aulas que vêm mais para frente desse conteúdo, elas vão ser mais leves, mas essa é um pouco mais densa, tá? Porque tem muita gente aqui que não estuda há muito tempo também e precisa puxar pela memória de muita coisa. E aqui teve muita alteração de 2022, a FGV mudou um pouco a forma que ela cobra o conteúdo. A gente tem que estar muito ali, ó, no detalhe da alteração, tá? E os temas que faz tempo que a OAB também não cobra. Tudo a gente tem que ter muita atenção. Então vamos ler aqui, ó. A Lei 14.365 de 2022 foi publicada em 3 de junho e promoveu importantes mudanças tanto no Estatuto, a Lei 8.906 de 94, quanto em outros textos legais, garantindo a ampliação da defesa oral, o aumento da punição, ao desrespeito às prerrogativas dos profissionais, o estabelecimento dos honorários de acordo com o Código de Processo Civil. Sim, os honorários antes tinha divergência, tá? Agora é estabelecido de acordo com o Código de Processo Civil. Não tem mais erro, não tem mais discussão. Agora eu vou elencar aqui para vocês as 10 principais conquistas que a advocacia teve com a promulgação dessa lei, tá? A atividade de advogadas e advogados, a atuação em processo administrativo e em processo legislativo na produção de normas. Consultoria e assessorias jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, independente de outorga de mandato ou de formalização de contrato de honorários. Claro, gente, tem que adaptar ao mundo real, né? Ao mundo que a gente vive. Lógico que hoje você pode fazer uma consultoria ou uma assessoria para alguém sem necessidade de um contrato, de alguma coisa. Uma consulta normalmente não faz um contrato. Então, agora ficou formalizado isso. Que bom, que bom. São grandes conquistas, tá? A nova lei veda a colaboração premiada de advogado e advogada entre os seus clientes. Contra os seus clientes, por exemplo, você é advogado da outra parte, né? Que tá contra a minha cliente. E a gente combinava aqui alguma coisa para lá, em razão do resultado final. Olha, se o meu cliente, se ele perder, a sua cliente vai ganhar 2 milhões. Aí você divide os seus honorários comigo. Isso acontece e acontecia e acontece bastante. Então agora essa lei vem para vedar isso. Antes não tinha um dispositivo legal que vedasse exatamente isso, tá? A nova lei também assegura a competência exclusiva da OAB para fiscalizar o efetivo exercício profissional e o recebimento de honorários. O texto amplia a pena do crime de violação das prerrogativas do advogado de 2 a 4 anos de detenção. Então deixou mais apertado o cerco. Porque tinha muita gente, claro, né, que cometia as infrações por saber que não ia acontecer nada de muito relevante. Sexto, o regulamenta a figura do advogado associado, assegurando a autonomia contratual interna dos escritórios de advocacia.
assegura o pagamento de honorários, de acordo com o previsto no Código de Processo Civil, nos termos da decisão recente da Corte do STJ. Decisão do STJ, né? Amplia o direito à sustentação oral dos advogados. Isso que eu estava falando para vocês, por exemplo, em habeas corpus, antes não podia fazer sustentação, hoje pode. Então isso ajuda muito, muito, muito na profissão, porque às vezes tem coisa que você tem que falar, que não adianta, que escrito não dá o mesmo efeito, você não consegue se expressar, tá? Garantia de destaque de honorários dos advogados. Prevê as férias dos advogados na área penal, suspendendo os prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Sim, os criminalistas eles sofriam muito, porque continuava correndo e eles não conseguiam ter férias. E tudo que é na esfera criminal, ele normalmente é tudo muito urgente, né? São os advogados que trabalham em final de semana, de madrugada, então agora eles têm direito a essas férias, tá? É composto, nem chega a 90 artigos, tá? Então vocês não têm desculpa para não ler tudo. Aqui a gente vai ler o essencial para esse tema da disciplina, mas eu sugiro que, por favor, leiam o estatuto inteiro, tá? Não são 90 artigos e dá muito tranquilo para vocês lerem e é muito importante. Separei aqui os principais direitos dos advogados também. É uma aula bem repetitiva, é ótima para ouvir enquanto vocês fazem alguma outra atividade, tá? Exercer o direito à profissão em qualquer lugar do país, desde que respeite o limite de 5 processos por ano fora do estado em que tem registro. Ou seja, se você é registrado, por exemplo, eu, na seccional aqui de Florianópolis, em Santa Catarina, se eu quero atuar em São Paulo, eu posso atuar em São Paulo, no Rio, onde eu quiser, desde que eu não ultrapasse os 5 processos lá naquele estado. Passou 5 processos em São Paulo, eu tenho que pedir uma inscrição suplementar em São Paulo. Continuo inscrita aqui e faço uma inscrição suplementar na seccional de lá, tá? Para eu poder atuar aí tranquilamente durante o ano em São Paulo, certo? Ter privacidade das suas ferramentas como computador e celular, além de informações de trabalho resguardadas. Aquilo do escritório ser algo inviolável, tá? Exceto em casos, assim, bem pontuais, tá? Por exemplo, a polícia não pode chegar e pegar o seu celular e começar a ver as coisas, tá bem? São casos bem específicos, porque nós tratamos com coisas muito particulares das pessoas, nós temos o sigilo profissional, que a gente também vai ver que a gente tem que seguir. Então, não pode chegar por qualquer motivo e sair vendo as coisas, certo? Ter a privacidade, exato. Ter direito à presença de um acompanhante da OAB, caso preso em flagrante durante o exercício ou algo relacionado à profissão. Então, essa presença do representante da OAB, quando o advogado é preso em flagrante, tem que ser em exercício da profissão, tá? Algo referente à profissão. Não é porque ele foi preso por qualquer motivo, tá? Tem que ser flagrante e no exercício da profissão, por algum motivo ligado à profissão. Tem direito também a ter livre acesso aos tribunais, cartórios, delegacias e órgãos judiciários e despachar sem hora marcada com o juiz. Na prática não acontece assim. Vocês não estão indo para a prática, vocês estão indo para a prova e na prova cobra o que está escrito na lei. É isso que está escrito na lei, a gente não vai discutir, a gente só vai gravar o que está escrito na lei e pronto. Porque aqui a gente estuda o que é necessário para ser aprovado na primeira fase. Infelizmente, nós não estamos aqui para construir conhecimento nem fazer grandes discussões. Então a lei diz isso, é assim que a gente vai seguir e pronto, tá bem? Então, não se esqueçam de responder as questões depois, tá? De ir lá nos artigos quentes e trabalhar com o vade-mecum de vocês. Eu coloquei uma foto da prof grávida, né? Para lembrar vocês que as advogadas, elas têm o direito de não serem submetidas aos detectores de metal, raio-x, têm direito a acesso à creche nos locais que tiver, né? Tribunal, etc. E a suspensão dos prazos processuais, certo? Isso aqui são coisinhas, são pontos bem importantes que costumam cair em pegadinhas na prova. Por isso que eu trouxe num slide aqui, para um resumo de vocês ficar bom. Então, os direitos dos advogados está ali no capítulo 2 da lei. Começa no artigo 6º. Eu coloquei aqui nessa aula na integralidade. Vocês vão ver que tem vários revogados e vários revogados ou com alteração na redação. Eu coloquei exatamente como está no site do Planalto para a gente ler, para vocês pegarem uma coisa bem atualizada e esse primeiro contato, internalizando bem a disciplina, tá? Então, capítulo 2, direitos dos advogados, artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Todos formados em direito, todo mundo fez a mesma coisa,
Para a lei, todo mundo é igual. Aquilo que eu acabei de falar. Na vida não acontece assim. Ninguém está indo te perguntar sobre a vida. Estão indo te perguntar sobre a lei. Na lei diz que é assim. Se na questão diz que não teve, porque ao contrário do que diz a lei, na prática não acontece. Na lei tá assim, você vai se lembrar disso, tá? Parágrafo único aí revogado. Vamos para o parágrafo 1º, que é a redação de 2022. Importante, tá? As autoridades e servidores públicos, os poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas para o seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade dos advogados nos termos da lei. Parágrafo 2º. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou involuntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e sem posição equidistante em relação ao magistrado que as prescindir. Eles têm que estar na mesma linha. Digamos, um não pode estar mais perto, nem o outro, tá? Tem que estar topográfica e a questão geográfica, digamos, tá? Se ele tá 1 metro do magistrado, eu também vou estar 1 metro do magistrado. Entendeu? Não vai ninguém ficar muito longe. Isso acontecia muito. Eu sou mais amigo do juiz, eu vou ficar aqui mais perto. Não, a gente vai ficar a mesma distância. Nós somos iguais, nós vamos ficar a mesma distância, tá? Artigo